Irmãos, mais uma vez quero agradecer, eu e Denise agradecer, tanto carinho, viu? A maioria de vocês, claro, foi um contato rápido, mas com alguns outros a gente passou esses dias aí com mais tempo e sempre sendo muito amados e abençoados por vocês. Aqui em Piracicaba sempre fico muito alegre de estar com vocês e me sinto muito em casa. Tem um texto que eu gostaria de começar essa palavra a partir do texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2. E a partir desse texto, falar sobre o testemunho de Deus. Que esse texto vai falar disso, do testemunho de Deus. E a gente compreender o que é o testemunho de Deus. Está aí em 1 Coríntios 2, 1 e 2, diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quando Paulo escreve aqui para os irmãos lá em Corinto, ele relembra a chegada dele lá nessa cidade, pregando o Evangelho. Ele diz o que foi que ele falou lá e como ele fez isso. E ele diz aí que ele chegou anunciando o testemunho de Deus. De maneira simples, aliás, o Evangelho é simples. O testemunho de Deus é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho do Reino de Deus, é o Evangelho. Então, a gente pode entender aqui, ele dizer, quando eu fui ter com vocês, anunciando o Evangelho. Mas eu gostaria de me deter nessa expressão, o testemunho de Deus, porque é interessante, essa palavra aparece em outras partes da Bíblia, e talvez lá no final eu cite, estou falando talvez porque eu não sei se eu chego em tudo que eu planejei aqui, lá em Apocalipse diz que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Uma testemunha dá um testemunho, não é? E aqui diz então que Deus, Apocalipse chama Jesus de testemunha fiel e verdadeira, e aqui fala do testemunho de Deus. O que é um testemunho? Não estou falando testemunho assim na linguagem de crente, não. Testemunho, eu vou dizer, eu era assim, 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 aí eu me converti, eu fiquei assim, assim, assim. Não estou falando isso. Estou falando a palavra fora do contexto cristão. Testemunho é aquilo que alguém viu e ouviu. Não é? Se a gente está num julgamento, então está ali um réu, está ali o juiz, está ali o promotor, não é? O advogado de acusação, está ali o advogado de defesa, não é? E são chamadas as testemunhas. Que entre a testemunha fulano de tal. E aí fulano de tal entra e pergunta se estava onde, no dia tal, a tal hora. Eu estava ali naquela rua tal, assim, assim, assim. E o que foi que você viu ali? Eu vi esse homem passar, e aí ele vai dizer, matar alguém, não é? E depois ele fugiu, e eu ouvi uma zoada. O testemunho é aquilo que alguém viu e ouviu. Então aqui a gente pode entender também isso, que Deus viu e ouviu alguma coisa e falou. E é isso que eu quero a gente ver na Bíblia, o que é que Deus viu e ouviu e falou. E que Paulo chegou lá, que é o Evangelho, tá? E que Paulo chegou lá anunciando isso. O testemunho
de Deus. E ele fala que o testemunho de Deus é simples, a ponto que não precisa muito discurso. Ele diz, não precisa muita palavra difícil, não precisa muito grego nem hebraico, não precisa muita complicação, não precisa nenhuma complicação, na verdade. Ele diz, quando eu estive aí anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E aí ele fala, porque eu decidi nada saber entre vós, senão, podemos falar juntos? A Jesus Cristo e este crucificado. Dá para repetir? Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Este foi o assunto de Paulo. Ele chegou lá entre os coríntios. Não é uma cidade completamente pagã, inclusive vamos imaginar isso, não é como a gente hoje aqui, que nós estamos no mundo ocidental cristão, não, dito cristão, né? Não, era completamente pagão, não conhecia, não sabia nada de nada acerca de Deus, não é? E ele chega lá e ele ele está dizendo aqui que ele decidiu, bem, e na verdade é uma decisão dele debaixo de obrigação, né? Que ele não podia decidir errado. Então ele decidiu certo, não chegar lá com muita conversa, mas a conversa qual era? Jesus, e Jesus crucificado. Saltando aí alguns versículos, nos versículos 9 e 10, diz assim, ó, versículos 9 e 10, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Acho que minha versão está diferente dessa aí, né? Mas é bom que complementa. A gente enriquece o vocabulário. Lê uma palavra aqui, outra palavra lá. Né? Então veja aqui, no versículo 9, ele vai falar agora aqui sobre esse negócio do testemunho. Ele fala de olho que viu, na verdade, olho que não viu, né? Ouvido que não ouviu, e coração que não percebeu nada, que não sentiu nada, não percebeu nada. Ele fala isso assim, ó, olhos, falando de olhos humanos, não é? Olhos humanos não viram, ouvidos humanos não ouviram, nem ninguém chegou a imaginar, não subiu a coração humano algum, nenhum coração humano concebeu o quê? O que Deus preparou para aqueles que o amam. Está falando que tem uma coisa que o ser humano não viu, não ouviu e nem imaginou. E aí eu já vou adiantando. Mas que Deus viu, que Deus ouviu e que Deus, não sei se eu posso usar essa expressão para Deus, Deus imaginou. É o testemunho de Deus. Não é uma coisa nossa, é uma coisa de Deus, não é uma coisa do ser humano, é uma coisa de Deus. Não é um testemunho humano. Não é o que qualquer pessoa viu, ouviu ou imaginou. É o que Deus viu, o que Deus ouviu e que Deus imaginou. E no versículo seguinte, diz que estas coisas, Ele o revelou. Está no passado o verbo, correto? Não está falando que revelará. Está falando revelou. Está falando que Ele o revelou a nós por meio do Espírito. Está falando de uma coisa que Deus viu, que o homem não viu, não ouviu, nem imaginou, mas que Deus viu, ouviu e imaginou e revelou. Deu o testemunho. E isso tudo eu gostaria de voltar a 1 Coríntios 2, 2. Vamos voltar para lá. Isso tudo se resume a isso aqui, ó. Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo e este crucificado. O que Deus revelou para a gente é Jesus na cruz. Jesus na cruz.
o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Quando a gente pega os evangelhos, a gente tem uma descrição, vamos dizer assim, jornalística da morte de Jesus na cruz. Em Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente vê a descrição de alguém que viu e que ouviu e imaginou alguma coisa. Quando eu falo imaginou, não é que criou, não. É o pensamento que a pessoa teve a partir do que estava vendo e ouvindo. É uma descrição jornalística nos evangelhos. Está falando nos evangelhos do testemunho do homem. Do que as pessoas estavam vendo ali. Quando a gente vai para as cartas do Novo Testamento, a gente encontra o testemunho de Deus. O que Deus viu naquela hora. E, na verdade, a nossa salvação depende de o Espírito Santo mostrar a cada um de nós o que aconteceu naquela cruz. O que aconteceu naquele momento. E esse, a Bíblia chama, a gente vai ler daqui a pouco, de o poder de Deus. Eu gostaria, portanto, de começar agora vendo na Bíblia o testemunho de Deus. O que foi que Deus viu quando Jesus, o Filho de Deus, Deus que se fez homem, estava naquela cruz? Quero começar a ir por 1 Coríntios, e eu vou ler somente esse texto, a partir daí eu vou somente citar os versículos, tá? Mas esse aqui é interessante, porque está aí no mesmo contexto que a gente está lendo. Nós lemos 1 Coríntios 2, agora vamos para 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18 até o 25. Olha o que diz aí. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Já começa aí. Palavra da cruz, a mensagem de que um homem morreu numa cruz, e esse homem morrendo na cruz, há 2000 anos atrás, morrendo numa cruz, lá no fim de mundo, porque era um fim de mundo. Não é? O centro do mundo político e econômico era em Roma. Lá numa província lá dos judeus, daqueles judeus que faziam confusão de vez em quando para se livrar dos romanos, morre um homem lá no monte chamado Caveira, chamado Gólgota, morre um homem pregado numa cruz, e isso é uma maluquice. Loucura é uma palavra bonita, né? Assim, quase poética, né? Vamos botar assim, bem assim, a gente mesmo assim, ó. Certamente a palavra da cruz é maluquice. Doideira. Para os que se perdem. Mas aí, ó, o testemunho de Deus. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Percebe a diferença entre a maneira como a pessoa vê de maneira natural, não é? Loucura, doideira, maluquice, não tem sentido, loucura. Mas quando a pessoa recebe o testemunho de Deus no coração, o Espírito Santo revela, isso se torna poder de Deus. E continua dizendo, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. 20, por favor. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta hora? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, do jeito que Deus vê as coisas, no testemunho de Deus, na maneira dele, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A gente já vai seguir adiante até o versículo 25, mas quero parar um pouquinho aqui para dizer o seguinte: a maneira que Deus escolheu para salvar as pessoas foi pela maluquice da pregação do Evangelho. Alguns irmãos assim, de vez em quando comentam, olha, as pessoas vão crer vendo o meu testemunho, o nosso testemunho, a nossa vida santa. Não,
no Evangelho, a salvação não é as pessoas vendo a vida santa da gente, a vida direita. Não é. É pela pregação. A gente vai pregar porque aprove a Deus que as pessoas fossem salvas por essa loucura de que a gente fala, Jesus morreu na cruz por você e perdoou teus pecados. A pessoa ouve esse negócio e isso produz salvação. Por que é que às vezes tem gente torta, gente com a vida em pecado mesmo? Porque às vezes tem uns crentes enrolados, uns discípulos meio atrapalhados, que pregam, né? E as pessoas se convertem. Já viu? Não é? E a gente fica até chateado, né? Porque a gente está pregando. Por quê? Porque é o poder da palavra, da cruz, da palavra do Evangelho, da pregação do Evangelho. É claro que nós vamos ter uma vida santa. É claro que nós vamos ter uma vida direita. E é claro que a nossa vida em santidade vai também marcar as pessoas. Vai também chamar a atenção das pessoas. Mas a gente precisa ficar com o que está escrito na Bíblia. E na Bíblia está escrito que agradou, aprove a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação do Evangelho. De simplesmente dizer, Jesus, Deus se fez homem, morreu na cruz por causa dos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Esse negócio é poder de Deus. Eu ouvi um irmão, tem algum aí desses pregadores antigos, que eu não me lembro quem é, que dizia o seguinte: o Evangelho é como um leão brabo preso na jaula. Solta o leão. Solta o leão para ele pegar as pessoas. O Evangelho prega, fala de Jesus. O Evangelho é poderoso. Solta, abre a porta da jaula. Fala de Jesus para as pessoas. Anuncia Jesus. Fala do jeito que você souber. Fala gaguejando, mas fala. Fala sem jeito, mas fala. O Evangelho é tão poderoso que ele salva as pessoas. Ele salva as pessoas. Outro disse também, Renato, um pastor lá de Salvador, muito amigo nosso, alguns da turma jovem aí que esteve em Serra Negra algum desses anos, Renato pregou lá e Renato disse, olha, a Bíblia diz que toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Não é? Não está lá? Toda a terra está cheia da tua glória. E em outro lugar diz, toda a terra será cheia da glória do Senhor, do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E ele diz então, olha, toda a terra está cheia da glória do Senhor, mas não está cheia do conhecimento da glória do Senhor. E ele diz que a imagem que ele tem na cabeça é que toda a terra está cheia da glória como se fosse um lugar cheio de um gás inflamável. Ninguém está vendo, mas esse gás inflamável está aí. O conhecimento da glória do Senhor é a pregação do Evangelho. Então você está num lugar com um gás inflamável. O que é que faz para pegar fogo? Um fósforozinho desse tamanho, não precisa nem fósforo, alguma coisa que sai faísca. Uma faísquinha desse tamanho, vai. Bum! E ele diz, prega o Evangelho, porque o gás já está aí. A graça de Deus já está aí. Gente, tem pessoas que se a gente for falar de Jesus, a pessoa vai dizer, não quero ouvir. Uma vez eu estava com um jovem, ele muito evangelista, até hoje ele é evangelista, assim, daquele pessoal que prega evangelho para poste e o poste se converte. Não tem? Tem. Por que é que eu não tenho nem 5% desse negócio desse irmão? Mas é porque cada um tem sua graça, né? Então, ele estava comigo, a gente chegou lá numa papelaria, foi uma papelaria. E aí o rapaz está atendendo a gente, e esse irmão começou, você conhece Jesus? Aí o rapaz, não quero falar de religião não. Não quero falar de religião não, eu quero falar de Jesus. Eu não quero falar de religião, não quero conversar. Não é religião, é Jesus. Aí o outro, é religião e eu não quero falar de religião. Mas não é Jesus. Eu, Ricardo, para, ele não quer ouvir, rapaz. Não é? Mas o que é que Ricardo estava fazendo? Soltando a faísca. Vai ter gente que é assim, que não quer, mas tem gente aí que está doido para ouvir falar de Jesus. É sério, tem gente aí que está orando agora, que aquelas orações que alguns de vocês fizeram, alguns de nós fizemos, quando se converteu, se o Senhor existe, faz isso, me faz passar no concurso. Não é? Tem gente aí, tem um monte de gente fazendo essa oração. O gás está aí.
solta a faísca, o evangelho. Solta o leão brabo, abre a página, abre a jaula. Vamos seguir aqui então. No versículo 22 diz, os judeus, aí é legal o que vem aí agora, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, olha para aí, gente. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E o 24 diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Antes de ir para o 25, esses dois tipos de gente aqui somos nós. E é o povo também. Judeu que pede sinal é a turma do milagre. É a turma que quer que Deus fala a Deus. Não é? Que quer ver alguma coisa acontecer. Não é? Todas as pessoas têm esse pessoal assim, que quer alguma coisa extraordinária para poder crer e para provar tudo. E tem os gregos, que é o pessoal cabeção. Né? Que é o pessoal que quer entender. O judeu é quero ver. O grego é quero entender. Aqui todos nós, aqui tem judeu e grego nesse sentido. Tem vocês que se conhecem, né? Tem o pessoal aqui do quero entender, que faz aquelas perguntas porque quer entender. E fica quase negando a fé porque não entendeu o detalhe do negócio. Não é, greguinho? E tem aquele outro que quer ver milagre e também está quase perdendo a fé, porque o milagre não acontece do jeito que ele quer. Paulo está dizendo, para a gente basta Cristo crucificado. E Jesus crucificado para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então o que é que eu vou buscar? Ver e entender? Não. Buscar conhecer Jesus crucificado. Deus, fala comigo o teu testemunho aqui no meu coração. Eu quero experimentar a morte de Jesus na cruz. Eu quero conhecer aquele negócio extraordinário que foi a morte de Jesus na cruz. E no último versículo que eu vou ler aqui, o versículo 25, diz, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. No dia que a gente está, tem dia que a gente está poderoso, né? A gente está poderoso, está doido para encontrar um demônio no meio da rua para expulsar, e se encontrar o capitão, o chefe, a gente amarra ele e joga no abismo antes do apocalipse, né? A gente está assim poderoso, né? Mas tem dia que a gente está com medo de encontrar um demônio de terceira categoria. Dias assim, né? Gente, no dia que a gente está mais fraco, no dia que a gente está só o resto, nesse dia, a gente está mais forte do que qualquer força humana. Porque a fraqueza de Deus, e aí eu acrescento, não acrescento na Bíblia, mas em nós, porque é em nós, é mais forte que a força de qualquer homem. Entender, experimentar a morte de Jesus na cruz, é entender a grandeza da presença de Cristo na gente. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que ora pelos Efésios, não é? Orando pelos Efésios, está orando por a gente também, para que a gente entenda a grandeza do poder que opera em nós, os que cremos. Gente, eu sempre conto essa história. Eu estava lá, solteiro, e estava nos dias... Não tem nada a ver porque eu estava solteiro ou casado, é só para dizer o tempo que foi, viu? E naquele dia, inclusive, eu dormi na casa de minha irmã, e fui de manhã, não sei para onde, escola, faculdade, trabalho, sei lá para onde eu fui. Eu sei que eu saí mal, assim, eu estava num dia ruim. E aí parei no posto de combustível, sem graça, assim, sem oração assim,
ruim. E aí eu parei no posto e pedi para o rapaz, no meu carro naquela época eu não boto mais não, mas tinha um adesivo atrás falando de Jesus, alguma coisa assim. Não foi Deus que me deu não, foi alguma coisa, Jesus eu sei lá. Deus é fiel, não era, mas alguma coisa assim que me identificava como crente. Não é? Tem alguma coisa lá. Eu não boto mais não, porque todo mundo faz barbeiragem. Eu sou bom motorista, mas barbeiragem a gente vai fazer uma hora, e a pessoa vai, aí, tá vendo o crente barbeiro? Entendeu? Não, mas vamos voltar. Naquele tempo tinha. E aí, e aí eu parei no posto, pedi para o rapaz para botar o combustível, e eu tenho mania de assoviar. Né? Aí o rapaz foi lá, tá botando combustível, veio, olhou para mim assoviando e falou, os crentes são assim alegres mesmo, é? Aí eu parei de assoviar, por quê? Eu mal. Porque eu estou lhe vendo assoviando com essa alegria. Gente, a nossa tristeza é mais alegre do que a alegria de qualquer pessoa. No dia que eu estou bem triste, tem umas músicas que falam de alegria, né? Aquela alegria profunda no meu coração, né? Não tem aquela? Não é? Tem dia que eu fico meio sem jeito de cantar essa música, porque eu estou triste, que estou acabado. Mas é verdade. No dia que a gente está mais triste, a alegria que há em nós é maior do que qualquer alegria do mundo. É Cristo em nós, por causa da cruz. Não é o jeito que eu vou adiantando o final da palavra. Não é o jeito que eu vejo. É o jeito que Deus vê. No dia que eu sou mais ignorante sobre a vida, naquele dia que eu não estou entendendo nada. Nada. Estou entendendo nada, Jesus. Nada. Era para ser diferente. Está aqui, ó, Jesus, aqui ainda mostro para ele, assim, com todo respeito. Né? Não vou ficar, a essa altura da vida, ficar jogando nada na cara de Deus. Né? Tem pessoas que falam assim, né? Senhor, está aqui na tua palavra. Eu não faço. Alguém pode fazer e Jesus não fica zangado, não. Mas eu não faço. Que eu vou evitar problema para o meu lado. Né? Mas Jesus está lá, o Senhor sabe que está. Por que funcionou diferente, Senhor? Não estou entendendo nada. Né? Todo mundo faz essas perguntas de vez em quando, não faz? Não estou entendendo nada, Jesus. E o pior é o seguinte, hoje de noite eu ainda tenho que pregar. Não é? E ainda vou evangelizar a pessoa também. Não é? Nos dias que a gente não está entendendo coisa alguma, a gente é mais sábio do que os maiores doutores do planeta. Não é o jeito que você vê, é o jeito que Deus vê. Não é o teu testemunho, é o testemunho de Deus. Vamos para a cruz? Bota aquela imagem da cruz aqui só para reforçar a coisa. Eu pedi para botar aí só para reforçar. Se não lembrar da minha palavra, pelo menos lembra que estava a cruz aqui. Não é? Não vamos abrir a Bíblia, não. Eu quero só citar texto que você sabe decorado, que cada um sabe decorado. Onde é que está esse texto assim? Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53. Olha que interessante. É o jeito que o ser humano está vendo, porque todo o texto de Isaías 53 está falando, é uma profecia da crucificação, não é? Todo mundo sabe, até quem é novo convertido aqui sabe disso, não é? Você não sabe, fica sabendo hoje. Aí, então, Isaías 53 está falando lá de Jesus na cruz, é uma profecia centenas de anos antes de Jesus ser crucificado. E aí chega nessa parte e diz, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, quem olhasse diria, ó para aí, ó, um aflito, coitadinho. Olha aí, foi Deus que maltratou ele, olha aí, ó, é um bandido. Bandido bom é bandido morto. Aí no versículo seguinte diz, mas, aí é o jeito como Deus vê, ele foi, vocês sabem decorado, traspassado
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o jeito que Deus vê. É o jeito que Deus vê. Qualquer pessoa que passasse naquele momento lá, ia ver alguém aflito, ferido de Deus e oprimido. Tadinho. Mereceu. Mas como é que Deus via? Os nossos pecados sobre ele. Vamos relembrar a cena da cruz? Ver o jeito como as pessoas viam e o jeito como Deus via? Vamos relembrar? O que é que foi colocado ali em cima da cabeça de Cristo? Ali em cima, uma placa, escrito o quê? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso é o que as pessoas viam. O que é que Deus via? Está escrito que na cruz foi cravado o escrito de dívida que era contra nós. Isso as pessoas não viram. O documento que estava lá registrado todos os meus pecados, todos os mandamentos do Antigo Testamento que eu desobedeci, que eu transgredi, estava lá o que eu fiz, isso, aquilo, a lista da miséria da minha vida, que Satanás me acusava, que me impedia de chegar diante de Deus, todos os pecados que faziam separação entre eu e Deus, Jesus cravou na cruz. Os homens não viram, mas Deus viu. É o testemunho de Deus. Na cruz, Jesus levou os nossos pecados, levou o nosso escrito de dívida, de culpa e de condenação. Quem passasse ali no Gólgota iria ver um homem abandonado por Deus. Inclusive, esse homem, em determinado momento, gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Então, não somente as pessoas viram, mas ouviram. Está ali, Deus abandonou, olha ele gritando: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quem olhasse e ouvisse, ia ver um homem abandonado por Deus. O que é que Deus viu? Viu um homem reconciliando a humanidade com Deus. A Bíblia diz que Deus em Cristo nos reconciliou com Ele. Tanto é que depois dele gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Ele, em plena fé, é extraordinário a fé de Jesus. A fé de Jesus no Pai. Porque quando ele gritou: por que me desamparaste? Não era uma frase poética, ele não estava falando porque ele era obrigado a falar, porque estava lá no Salmo escrito, então ele tinha que falar para cumprir a profecia. Não foi verdade. Ele foi abandonado pelo Pai, porque ele estava levando o meu pecado, Jesus levou o meu pecado, e o meu pecado fez separação entre Cristo e o Pai. Eu chamo isso de milagre ao contrário. O Deus Filho, que é um com o Pai, ficou separado do Pai por causa do meu pecado. E ele realmente foi abandonado pelo Pai. O Pai teve que dar as costas para ele. Pouquinho tempo depois, ele diz para esse Deus que o abandonou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Me diga se isso não é fé. Entregar o espírito para alguém que ele abandonou. Porque ele sabia que no abandono estava o amor de Deus por nós e por ele. Jesus estava na cruz reconciliando a gente com o Pai. Um homem afastado de Deus nos reconciliou com Deus. Vamos seguir aqui um pouco com aquela cena, não é? Quem olhasse para, aí nessa imagem só tem uma cruz, mas a gente sabe que havia duas cruzes e dois homens, um de um lado, outro de outro. Quem olhasse, via um homem separando outros dois. O que é que Deus viu? Deus viu um homem derrubando a parede de inimizade que havia entre os outros homens. É isso que está escrito na Bíblia. Que na cruz, Jesus derrubou a parede de separação que havia entre os homens e Deus e entre
a humanidade, entre judeus e gentios, e entre todos os povos. Na cruz, Jesus estava nos unindo em um só corpo, como um só povo. Na cruz, quem olhasse, veria um homem derrotado por Satanás. Qualquer pessoa diria isso. Olha para aí, ó. Expulsou o demônio, lá no deserto foi tentado pelo diabo, teve uma vitória lá no primeiro round, mas o diabo levantou e continuou a luta, e no final o diabo ganhou. Alguém que olhasse, veria isso, falaria isso, mas nós sabemos como é que Deus viu a coisa. Na verdade, a Bíblia diz que na cruz, Jesus expôs ao ridículo principados e potestades, e triunfou deles na mesma cruz, e despojou Satanás, tomou as almas que Satanás tinha tomado para ele, Jesus tomou de volta. A cruz é a vitória de Cristo. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Tudo está na cruz. Mas algumas coisas que a gente vê naquela cena na cruz, a gente vê uma injustiça. As pessoas que passassem viam uma injustiça. E muitos falaram, como o próprio soldado falou, este homem era justo, era santo. Esse homem não merecia estar aqui. Condenação injusta. Essa era a maneira como as pessoas viram. Como foi que Deus viu? Ali na cruz estava acontecendo a justiça de Deus. Todo o pecado do mundo estava sendo condenado. Deus condenou, Jesus condenou o pecado na sua carne. Deus tinha avisado a Adão e Eva, não comam daquela árvore, porque no dia que comerem vocês vão morrer. E também está escrito, a alma que pecar, esta morrerá. Essa justiça tinha que ser cumprida. E Jesus cumpriu. Jesus levou o nosso pecado. E como diz o cântico que a gente canta, ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Essa é a justiça de Deus. Quem passasse ali, veria o que na cruz? Os olhos humanos veriam o quê? Um homem chamado Jesus de Nazaré, filho de Maria e, como se falava, de José. O que é que Deus viu? Deus me viu lá. Eu estava lá. A gente estava lá. A Bíblia diz, eu estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Onde é que está o poder da vida de Deus em mim? Que eu morra na cruz com Jesus. Assim foi o que Deus viu. Esse é o testemunho de Deus. Finalmente aqui, quem passasse ali, via um homem no fim do caminho. No fim da vida. Um homem legal, fez o bem, né? Teve uma vida tremenda e poderosa, foi santo em toda a sua maneira de viver, mas acabou. Um homem no fim do caminho. No domingo de tarde, 2 discípulos desse homem caminhavam de Jerusalém até um lugarejo chamado Emaús, uma distância de aproximadamente 10, 11 quilômetros, desiludidos, porque foi tão legal, a gente ficou tão animado, mas morreu. Quem olhasse, veria um homem
no fim do caminho, o que é que Deus viu? Deus viu um homem abrindo o caminho para ele. Nós temos agora um novo e vivo caminho através da sua carne. Está escrito isso. Na cruz, quando a lança daquele homem, daquele soldado, rasgou o lado de Jesus, era simbólico de que o corpo de Jesus, a carne de Jesus, estava sendo rasgada por nós, para que tivesse um caminho para a gente chegar ao Pai. Ele já tinha dito isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está vazia. Ele ressuscitou. Quando a gente fala da cruz, a gente fala da ressurreição, não tem jeito. É por isso que na ceia é assim que está escrito, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele ressuscitou e Ele vem. A mensagem da cruz é a mensagem da ressurreição de Cristo também. A mensagem da vitória de Cristo. Esse é o testemunho de Deus. Por isso que Paulo disse. E tudo que a gente precisa é se encher do conhecimento e da experiência da morte de Jesus na cruz e morrer junto com Ele e tomar a nossa cruz todos os dias, que aí é outro tema, mas já fica aqui colocado, tomar a nossa cruz, tudo está centrado em Cristo na cruz e na sua ressurreição. Quero fazer uma seguinte aplicação para a gente aqui. Não precisa fazer aplicação, isso aqui já é suficiente para a gente. Né? Isso é suficiente para a gente cantar aqui, da cruz de Cristo. Sabe tocar assim, eu amo a mensagem da cruz? E cantar? Canta sem instrumento. Então já é suficiente. Mas eu gostaria de, falando do testemunho de Deus, perguntar o seguinte: a quem você tem dado ouvidos? Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, e no Evangelho nós temos o testemunho de Deus. A quem você tem ouvido? Você tem ouvido o testemunho de Deus, isto é, o que Deus diz que Ele vê e ouve na sua vida? A quem você tem ouvido? Quando a gente não ouve a Deus, outras vozes nos guiam. Há pessoas que dão muito ouvido à voz do mundo. Pessoas guiadas pela cultura à sua volta, pelas opiniões das celebridades, pelas opiniões das pessoas, das propagandas, das internets e das televisões que existem. São guiadas por toda a informação que está à sua volta. E a sua opinião é a opinião de todo mundo, mas não é a opinião de Deus, porque essa pessoa não ouve o testemunho de Deus. Não ouve o testemunho de Deus. É guiado também pelo parecer das pessoas que também estão aí à sua volta, de parente, de colega de trabalho, de escola, de todo tipo de gente, porque se é para dar opinião, todo mundo dá opinião, não é? Todo mundo dá opinião. E aí, na hora das decisões de sua vida, você tem ouvido quem? Na hora dos dias de aperto da sua vida, na minha vida, quem é que a gente tem ouvido? Quem é que a gente pergunta o que é que está acontecendo? Seu ouvido está atento para o que as outras pessoas falam? Você é guiado pela opinião das pessoas, pela pressão das pessoas? Você é guiado pelo que as pessoas dizem de você? Você fica com vergonha por ser diferente das pessoas e que as pessoas dizem que todo mundo faz e você não faz? Não é? O testemunho das pessoas? Tem outro indivíduo também que gosta de falar no ouvido da gente, que é Satanás. A gente pode estar o mais santo que for, mas aquele indivíduo não desiste de soprar no ouvido da gente. Ele ousou fazer isso com Jesus.
No deserto, o diabo ousou colocar a coisa na cabeça de Jesus. E veio com aquela voz dele, se você é filho de Deus, daquele jeito lá. Que isso pode ser entendido como dúvida, ou dizendo assim, você é, então faça. E quantas vezes a gente passa por isso, não é? O diabo fica botando dúvida das coisas na cabeça da gente, ou dizendo, você é o tal, faça. E a gente pode identificar quando é o diabo na vida da gente, quando precisa de discernimento, mas tem duas coisas, basicamente, que a gente sabe que tem influência maligna soprando na cabeça da gente. Basicamente, duas coisas. É quando tem ódio e quando tem mentira. Porque o diabo é homicida desde o início e é o pai da mentira. Então, quando tem coisa muito forte na minha cabeça, de raiva de alguém, é minha carne que vai ser o próximo coisa que eu vou falar, mas tem demônio aqui azuando no meu juízo. Quando você fica pensando muito assim, porque fulano pisou no meu pé, e aí não somente você vê que ele pisou no pé, mas você fala, semana passada eu vi que quando ele entrou, ele mirou o dedão do meu pé. E eu vi que ele, que ele botou aquela bota, ele só usa tênis, mas botou uma bota com aquele solado duro. E aí você começa a imaginar mal. Eu estou fazendo essa criação aqui, mas todo mundo sabe aqui o que é isso, não sabe? Sabe, gente? A gente começa a imaginar mal da pessoa, começa a imaginar mal, começa a criar, e a gente está com raiva. E a gente não vai matar porque a gente é educado, a gente não vai xingar porque a gente não xinga, mas aqui dentro já está um negócio de morte. Se eu puder, eu não vejo. E tomara que não chegue o dia da ceia. Cara hipócrita, né? Não vou ficar aqui, hoje eu posso querer comer o fígado daquele fulano, mas a ceia eu vou ter que comer o fígado com pão ainda por cima, sanduíche, não é de fígado. Né? É o hipócrita, que ele só escolhe os dias que... Então, mas, gente, quando tem ódio, ira, vontade de não ver, vontade de matar, é porque tem demônio zoando na minha cabeça. Não estou endemoniado, não. Aliás, às vezes é melhor ficar endemoniado. Porque endemoniado, o outro vem e expulsa. Manifesta logo. Gente, não dê ouvido ao testemunho do diabo, na tua opinião sobre as pessoas. A pessoa pode ser a pior pessoa que for, mas se você alimentar julgamento, você está dando ouvido ao diabo, porque o diabo é homicida, ele vai querer fazer isso o tempo todo. Ninguém presta, ninguém te ama, essa pessoa é ruim. É ruim mesmo, a pessoa é ruim mesmo. Ninguém está dizendo que a pessoa é boa não, porque tu também não é bom, nem eu sou bom. Mas a questão é a gente alimentar aqui dentro. Se a pessoa é ruim lá, é uma coisa, mas a pessoa aqui dentro, eu já fiz a cova dela aqui dentro. Eu já não luto mais contra a minha chateação, porque chatear a gente fica, irado não pesquisa, é outra coisa. O negócio é quando eu digo, não, é assim mesmo e acabou. Não dê ouvido a tanto pensamento de ódio. Se você precisar perdoar uma pessoa 70 vezes, num só dia, não porque a pessoa veio pedir perdão, mas porque você ficou lembrando. Perdoe 70 vezes. Aí eu lembro, está perdoado, eu lembro, está perdoado, eu lembro, está perdoado. Vai ter uma hora que não lembra mais. Outra coisa que a gente sabe que é o diabo é quando é mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Quando a gente começa quando a gente começa a admitir uma pontinha assim de inverdade. Porque inverdade é uma palavra bonita, né? Mas inverdade é igual a mentira. Quando eu começo a admitir que as pessoas não precisam conhecer a minha vida toda. Quando eu começo a admitir que a igreja, que os irmãos não precisam saber aquele negócio lá, que eu estou escondido. Quando eu começo a admitir que eu posso continuar em Cristo, mas com mentiras, tem diabo nisso, tem demônio. 'Não dê ouvido'
a mentira, esse testemunho não é de Deus. O testemunho de Deus é verdade. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Será que alguém aqui tem dado ouvido ao diabo? Inclusive, o diabo quer matar, né? Sabe quem é que ele quer matar? Estou falando aqui de quando a gente quer matar outro, né? Mas tem uma pessoa que ele quer matar também. Sabe quem é? Eu. Ele quer matar você. E aí ele começa a soprar no seu ouvido, se não pensamentos de morte, pode ter também pensamento de morte, mas pensamentos de desistir da vida. Desista da vida. Não no sentido de se matar, mas no sentido de que É claro que nessas crises nossas, nas situações nossas, tem elementos nossos, que é a próxima voz é a nossa mesmo, mas o diabo vai alimentar esse pensamento. Eu falei de gente que fica dando ouvido ao testemunho das outras pessoas. Para você, vale muito o que as outras pessoas falam. Não é assim, no sentido de que o irmão me corrigiu, eu vou... Não, é assim, eu fico valorizando a opinião das pessoas sobre mim, porque eu posso estar sempre bem, eu preciso estar sempre bem, não é? Na situação, não é? Então, se a pessoa diz, vixe, você é muito alto, aí eu vou andar assim agora. E você é magro, espera aí que eu vou entrar na academia, para ficar malhado. Você percebe que minhas atitudes é em função do que dizem de mim. Não ouve, fica ouvindo isso. Segundo lugar, a voz do diabo, o testemunho do diabo. Terceiro lugar, o pior de todos, que é o meu próprio testemunho sobre mim. O que eu digo de mim, o que eu penso de mim. Né? O que eu penso de mim. Que muitas vezes é tão contaminado por essas outras vozes, esses outros testemunhos. E aí, meu Deus do céu, e dependendo, uns de nós aqui são mais assim para frente, né? Tem gente que é mais positiva para a vida, né? Que só de vez em quando cai nessa situação assim de ficar, não presto, não valho nada. Mas outros de nós não, já é por natureza assim, meio para baixo, né? E a gente começa a dar muito ouvido ao que a gente sente, ao que a gente pensa. E a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente enganoso, corrupto. Agora, se na minha rua tem uma pessoa que mora ali e já pediu dinheiro emprestado à vizinhança toda, inclusive já pediu dinheiro emprestado a mim e não pagou a ninguém, o cara é corrupto. Quando ele vem me pedir dinheiro, eu empresto de novo? Não, eu posso dar. Ô nego, toma, é teu, leva. Entendeu? Pronto. Mas emprestar não. Porque ele é corrupto. Eu não acredito nele. Agora, por que é que eu acredito no meu coração? Por que é que eu acredito nos meus sentimentos? O meu testemunho não é verdadeiro. Só há um testemunho verdadeiro, o de Cristo. O que é que Deus pensa de você? O que é que Deus diz de você? Eu gosto muito de alguém que fala assim, aprendi isso há muitos anos, você é o que a Bíblia diz que você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é? O testemunho de Deus está no Evangelho de Cristo. Termino somente lendo Apocalipse 1, 15, só para reforçar que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 1:5 diz, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ao que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, a cruz. E Apocalipse 3:14, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, eis o que diz o Amém. Amém é o quê?
Amém é assim. Esse que diz, o nome de Jesus é Amém, um dos nomes, não é? É assim. Eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Hoje eu queria relembrar o testemunho de Deus para a gente, não é? Poderíamos orar, porque dessas observações que fiz aqui, sempre há alguém entre nós que recebeu a palavra porque você estava dando muito ouvido a outros testemunhos. E hoje é o dia de calar essas outras bocas, não é? Tem que falar para o mundo e para as pessoas, espera aí um pouquinho, né? Muita voz, espera aí um pouquinho. Nordestino cearense gosta de falar assim, espera aí um pouquinho. Falar para você mesmo, espera aí um pouquinho. Espera aí um pouquinho, cala aí um pouquinho. Falar para o diabo, cala a boca, porque o diabo não é cala aí um pouquinho, é cala a boca. E dizer, Jesus, o que é que o Senhor está vendo? O que é que o Senhor está vendo de mim? O que é que o Senhor está vendo daquela pessoa? O que é que o Senhor está vendo dessa situação? O que é que o Senhor pensa dessa decisão que eu tenho que tomar? E aí entra a Bíblia, aí entra essa oração, aí entra ouvir os irmãos, ser aconselhado, não é? Aí entra tudo isso, entra um coração, principalmente um coração quebrantado, não é? O que é que o Senhor está falando? Eu quero ouvir o teu testemunho. Eu não sei se há alguns que estão visitando, é hora de você crer no testemunho de Deus para a sua vida, que Jesus morreu por você. E todos os outros, a gente se firmar mais ainda, não no que o mundo diz, as pessoas falam, não no que Satanás fala, não do que eu penso de mim mesmo ou eu acho, mas a gente se firmar no que Deus fala, não é? No testemunho de Deus. Quando eu estive entre vós, eu falei do testemunho de Deus. E não falei nada mais, a não ser Jesus e este crucificado. Podemos orar? Né? Em pé, né? Orar em pé, né? É isso, sempre que a gente tem uma palavra, serve para todo mundo, mas algumas pessoas em particular, é como se Deus amou tanto que falou, hoje eu vou falar só com você. Né? Tem dessas, né? Não tem? Então, aquelas que estão nesse caso aí, que a gente falou, você falou assim, essa palavra foi para mim. Não é? Como a gente faz normalmente, às vezes, aliás, coloca a mão no teu coração. Se todos quiserem fazer isso, também façam, porque a palavra é para todos nós. Mas para alguns em particular, esse é um momento especial, que vai ser rompido o testemunho mentiroso do diabo na tua vida. Vai ser rompido o engano do teu coração. Vai ser rompido a mentira de pessoas que ficam induzindo você ao erro. Você vai deixar de ser guiado pelos teus sentimentos. E o testemunho do Espírito Santo, pela palavra, esse testemunho vai guiar a tua vida. Me parece que esse é um momento de libertação. É esse o sentimento que está vindo aqui para mim agora. Esse é um momento de libertação para algumas pessoas que estavam tão escravas do que os outros falam. Você é tão escrava de um sentimento aí no teu coração que não te larga. Hoje é o dia de libertação, a voz de Deus vai gritar no teu coração. Tudo aquilo que é de Cristo, que Deus está falando sobre você, sobre sua vida. Pai, é essa sim a nossa oração. Todos nós aqui nesse instante,
te agradecemos com corações cheios realmente de gratidão, porque o Senhor veio e deu testemunho para nós do que o Senhor fez. E a tua morte, Jesus, na cruz deixou de ser uma história que os outros contaram, uma história distante, uma história como qualquer outra. A tua morte na cruz, Jesus, se tornou vida para a gente, se tornou vida para mim. Agora podemos dizer: estou crucificado com Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu posso dizer: todos os meus pecados foram levados na cruz. Eu posso dizer: Satanás não pode mais tocar em minha vida, porque o diabo foi derrotado naquela cruz. Eu posso dizer que eu posso amar as pessoas, porque o Senhor Jesus me amou e quebrou a parede de separação que havia entre as pessoas. E eu posso dizer que eu fui reconciliado